Bem-vindos a mais um tutorial do Mundo Podcast. No tutorial de hoje eu vou mostrar como aplicar o player incorporável da Rede Geek. Eu vou executar o tutorial em texto junto para que facilite na hora de você executar. Então vamos lá começar. Há algum tempo eu publiquei aqui no Mundo Podcast uma tendência que os podcasts estavam começando em colocar o player no topo dos posts. Porque por padrão o PowerPress ele insere o player lá no final do post, forçando com que você leia todo o texto antes de ver o player. Só que você colocar o player no topo, além de deixar o player um pouco mais similar com o do YouTube, ele ainda é uma tendência que o Google mostra que o leitor ele visualiza muito mais essa área do topo da página do que no final. Se você for olhar aqui, o último link da pesquisa do Google, ele é pouquíssimo visualizado, né? Então, se você levar isso para o seu site e o seu player estiver lá em cima, a chance de você pegar um ouvinte novo que caiu de paraquedas ali no seu site, no seu post, e ele ver aquele player logo de cara é muito grande, né? Bem maior do que se o seu player estiver lá no final do post, diminui a chance dele descobrir que existe um áudio ali e, quem sabe, dar o play ou não. Então, nesse tutorial a gente vai fazer um post bem parecido, um post igual ao da Rede Geek, como ele está atualmente. Esse código desse play ele foi desenvolvido pela Radiofobia, podcast multimídia, para a Rede Geek, e aí eles decidiram disponibilizar esse código gratuitamente para todos. Então vamos lá executar. Aqui tem o demo, esse demo está linkando para essa página aqui da direita, que é onde, aqui você não está vendo ainda nada, né? O player vai ser construído aqui ao vivo, depois você vai ver como ele vai ficar. E aqui é o exemplo desse player que a gente vai construir, como ele vai ficar incorporado, como se fosse um player do YouTube. Aqui você está vendo o site inteiro incorporado. Logo logo você vai ver só o que é necessário. Aí nesse player você vai ter as opções de baixar MP3, zip, assinatura em diversas plataformas, botão de compartilhar nas redes sociais e o código de incorporar, mais importante. Então vamos começar a construção do player. É essencial, por exemplo, que você tenha um programa que sirva para editar códigos. Eu recomendo o uso do Notepad+, que é uma versão turbinada do bloco de notas do Windows. Ou você pode usar o Sublime, por exemplo, que é um editor de código também muito usado. O legal, o Notepad+, ele permite que você conecte via FTP direto com o seu servidor. Você indo aqui em plugins, npp ftp, show. Ele vai mostrar esse painel aqui, você pode conectar via FTP com o seu servidor e acessar as pastas do seu site normalmente. Aí vamos lá. Primeiro passo, plugin e configuração. Como eu falei, você precisa ter o PowerPress instalado e ativo no seu WordPress. Aí nós vamos fazer algumas configurações específicas desse tutorial, além das configurações que você já faz normalmente no PowerPress. Então a gente vai no menu PowerPress, configurações, na aba website. Ok, eu estou aqui. Aí ele pede aqui, ó, desative as seguintes opções: mídia e links, desativar. Reproduzir em nova janela, exibir link de download, e se estiver marcada a opção assinatura, você desassina. Salvar alterações. Você vai perceber que o player desapareceu dos posts. Deixa eu atualizar aqui para mostrar. Isso, ele desapareceu porque nós atualizamos. Então, o próximo passo vai ser colocar esse player junto da vitrine. Todos os arquivos que a gente vai editar são arquivos que estão dentro da pasta do tema do seu site. Então, quando você conectar via FTP, seja pelo Notepad+, ou pelo FileZilla, que é um programa muito comum para se usar no FTP, o seu tema ele vai estar dentro da pasta Public HTML, WP Content, Themes e a pasta com o nome do seu tema. Mesma coisa aqui no FileZilla. Public HTML, WP Content, Themes, 2012, que é o tema que eu estou usando, o tema padrão do WordPress. Abra no seu tema o arquivo single.php. Vamos abrir o arquivo. Ou responsável por construir seus posts. Eu vou já explicar o que isso significa. E insira o código seguinte logo abaixo da chamada das vitrines do post. Então o que é isso? Aqui no código eu vou procurar em qual área está o código responsável por chamar aqui, ó, a vitrine do post.
E eu vou inserir esse código aqui abaixo do código que chama a vitrine. Então, como é que eu descubro qual que é o código que chama a vitrine? Em qualquer navegador que você esteja usando, você vai clicar com o botão direito na vitrine e vai inspecionar elemento. Em alguns navegadores pode aparecer só inspecionar. Você vai lá, clica. Aí vai aparecer aqui, ó, o código fonte do site. Passando aqui o mouse nessa tag img, ele marca lá a minha imagem no post à direita. Aí então eu vi aqui, ó, que a minha imagem ela tá embaixo de uma tag header com a classe entry header. Então eu vou procurar essa classe. No meu arquivo single, por exemplo, ele não tem essa classe. Então o que eu faço? Eu percebi aqui que para ele completar o arquivo single, ele está chamando uma outra parte do template chamada content. Isso significa o quê? Que nem sempre o arquivo single ele vai ser o responsável por fazer toda a parte completa do seu post. Então você tem que atentar a isso como é feito no seu tema. Mas geralmente está tudo no arquivo single. Então eu vou abrir aqui o arquivo content. E logo aqui na linha 19 eu encontrei a classe. Logo abaixo aqui vem o código responsável por chamar a vitrine. Então eu vou pegar aqui esse código e inserir abaixo da chamada da vitrine. Pronto. Vou salvar. Salvando. Vou atualizar o post aqui para ver o que aconteceu. E o player apareceu logo abaixo da vitrine. Isso aqui é porque só apareceu o player porque a gente desativou os botões de download, de reproduzir nova janela, mas manteve ativo o botão de play. Ok? Então, como eu disse aqui, o código assim irá chamar o player logo abaixo da vitrine, sempre que o post tiver um MP3 anexado. Em posts normais, o player não vai aparecer, ok? Então, criando os botões abaixo do player. Para essa etapa, precisaremos de alguns ícones. Você pode baixar aqui os ícones usados nos exemplos. Ou seja, o que eu vou baixar aqui, ó. Clicar ali, baixar. Ok, download feito. Esses ícones que eu estou baixando aqui são os mesmos ícones usados no player da Rede Geek. Você pode ficar livre para alterá-los, criar ícones de acordo com o seu site, se você quiser. Mais à frente eu vou mostrar como você pode fazer essa modificação. Então eu tenho aqui o Explorer, vou descompactar os arquivos que eu baixei. Ícones. Aí aqui, ó, descompacte o arquivo e salve na pasta public HTML WP Content Uploads. Eu vou vir aqui no FTP, vou na pasta WP Content Uploads. Ok, vou pegar a pasta ícones e jogar em Uploads. Aguardar ele subir todos os arquivos. Agora vamos continuar adicionando botões ao player. O código dos botões será integrado ao código do player visto acima. Aí aqui, ó. Perceba que as 3 primeiras linhas e 2 últimas são as mesmas do código anterior. Isso aqui, ó. As 3 primeiras linhas aqui são as mesmas 3 primeiras linhas aqui. E as 2 últimas são as 2 últimas aqui embaixo. Substituo o código anterior por este completo listado abaixo. Então eu vou selecionar todo o código aqui. Copiar. E colar no lugar do código que eu acabei de colocar no arquivo single. Fiz isso. Ok, próximo passo. Explicando o código e as alterações. Na linha 5, que depois de eu colar aqui no meu código virou linha 28, é a responsável por chamar o arquivo MP3. Não há alterações a serem feitas. Na linha 6 é que a gente vai fazer uma alteração, que é relacionada ao arquivo de download em formato zip. Então, você tem a sua track de download do Blubrry ou de algum outro sistema que você use. Vamos supor que seja essa aqui. Eu vou pegar ela e eu vou procurar esse trecho aqui que eu marquei, que é o que você tem que substituir. Você vai substituir esse trecho pelo seu rastreador do Blubrry. Eu pego aqui o Blubrry. Aqui na linha do arquivo zip, tá aqui, ó, na linha 29. Eu vou encontrar esse trecho que eu marquei ali, ó. Tracker do Blubrry. Substituir aqui pelo meu. Mais a URL da pasta onde você hospeda os arquivos zipados. Então, provavelmente no seu servidor você tem uma pasta onde você coloca os arquivos MP3. Você pode usar a mesma pasta ou você pode criar uma pasta só para os arquivos em formato zip. O importante é você pegar o endereço dessa pasta,
por exemplo, o endereço do seu site mais a pasta. E você vai colocar aqui no lugar do mais URL pasta zip. Colou, tá feito. Ok? Aí qual a mágica que vai acontecer aqui? Nos posts, você só vai definir a URL do arquivo MP3. Com base nessa pasta, mais o tracker que você definiu aqui embaixo, ele já vai meio que adivinhar qual é a URL do arquivo zip. Então você definiu o arquivo MP3 no post, sobe o arquivo zip no servidor, o próprio site já vai colocar o link zip lá no site, sem você precisar defini-lo. As linhas 7, 8 e 9 são apenas os botões que vão abrir as opções embaixo deles, você não precisa modificar. Das linhas 11 a 14 são botões que abrirão abaixo do botão assinar. Se você clicar no demo, no botão de assinar, você vai ver que abre algumas opções com assinar no iOS, no Android, no Windows Phone e o feed. Então ela tá aqui, ó. Por exemplo, se você baixar aqui, você vai encontrar essa linha aqui, ó, link para a página iOS, link para a página Android. O que você vai fazer? No seu site você vai criar uma página ensinando o leitor que tenha iOS a assinar um podcast. E a mesma coisa para as outras plataformas. Aí você realmente tem que fazer isso para cada página? Seria o ideal, porque você tem que pegar o cara pela mão. O leitor, ele é um cara preguiçoso. Se você não fizer tudo detalhadamente, ele não vai fazer o processo completo. Então, vamos supor que aqui eu peguei um link de uma página para cada um e eu vou substituir os links da página com os tutoriais para cada página, para cada plataforma. Substituir com os links corretos. Ok. Das linhas 16 a 23, no código acima, na hora que você botar no código do seu site, esse número da linha vai mudar. Mas você pode usar como referência o código acima, aqui, das linhas 16 a 23, são as linhas responsáveis por colocar os botões de compartilhar. Ele só vai ter uma alteração. Você vai procurar aqui, ó, o link, o código responsável por fazer o botão do Twitter. E aqui onde tem usuário Twitter, você vai botar o usuário do seu podcast sem a arroba. Colocou isso, tá feito. Das linhas 24 a 26, elas são responsáveis por gerar o código de incorporar. Você não vai ter que fazer alterações nelas por enquanto. Mais tarde eu vou explicar alguma coisinha sobre ele, ok? Então agora aqui você salva o arquivo, fazendo o upload aqui para o servidor. Aí vamos atualizar aqui o post para ver o que aconteceu. Aqui, ó, os botões já apareceram aqui devidamente com os links corretos, porém totalmente desconfigurado. Então agora o quarto passo, a gente vai estilizar esses botões. Você vai abrir o arquivo CSS do seu site, geralmente é o style.css. Em alguns casos, no style pode estar só a identificação do tema e você tem outro arquivo de CSS, então você tem que buscar qual é esse arquivo. Vou abrir aqui o arquivo style.css e você insere as 137 linhas de código abaixo no final dele. Daqui a pouco eu vou ensinar como customizar esse código. Então vamos lá, selecionar as 137 linhas. Infelizmente não tem uma opção de selecionar tudo aqui de uma vez. Ok, 137 linhas. Copiar. Eu vou lá no final do arquivo style.css e colar ele lá. Feito. Vou salvar o arquivo. Vamos ver o que acontece no site. Como você pode ver, os botões ficaram personalizados. Só que você pode ver que esse código deixou os botões igual aos botões da Rede Geek, personalizado para eles. Provavelmente você vai querer cores que estejam de acordo com o seu site. Então o que é que você vai fazer? Aqui nesse código CSS que a gente acabou de colar, você veja que ele tem alguns comentários. Aqui, ó. E nesses comentários está indicado o que é que cada um faz. Por exemplo, aqui nessa cor, por exemplo, a cor de fundo das opções de assinatura, que é a cor de fundo que vai aparecer
nas opções abaixo do botão assinar quando você clicar. Então aqui, ó, por exemplo, a cor de fundo do botão MP3. Eu vou trocar essa cor aqui. Vamos pegar cor. Vamos acessar aqui um site. E assim, tem outros comentários aqui com cores que você pode personalizar. Também tem comentários o seguinte. Por exemplo, aqui é o link para o ícone da Apple, que tem lá na parte de assinatura, ensinando a assinar com iOS. Se você quiser outro ícone, é aqui que você troca. Aí tem aqui, ó, link para ícone do iOS, link para ícone do Android. E assim tem link para ícones de URL. Você pode trocar os ícones colocando a URL deles aqui entre os parênteses. É isso. Fez essa alteração, vamos salvar e ver o que acontece. Vamos atualizar. E olha aí, os botões assumiram a cor que eu defini. Ok? Então vamos seguinte. Aqui eu explico essa parte que eu coloquei, falei das cores. A abertura dos botões ao clicar, né? Aqui atualmente o botão assinar, o botão compartilhar e incorporar, eles estão estáticos, eles não estão abrindo as opções. Para habilitar essa função, você vai abrir o seu arquivo footer.php, também está lá no seu tema, e insira antes da tag body, que fecha o body, barra body, os scripts abaixo. Vou copiar aqui os scripts, vou procurar aqui, ó, a tag body aqui, ela geralmente está lá no final do site, e eu vou colar aqui e salvar. Não se preocupe com o script, porque ó, ele está externo, ele não vai gerar processamento do seu servidor. Vamos salvar. Vamos atualizar aqui o site do lado direito. Aqui, ó, vamos clicar no botão assinar. Aqui apareceu as opções. Botão compartilhar normal. Botão incorporar. Ok também. Excelente. Aqui, ó, o player está pronto para uso leve e responsivo. Você vai perceber que aqui, ó, nas versões de tablet e smartphone, o botão zip e incorporar não aparece. Por quê? A gente julgou que se você está numa plataforma mobile, as opções para incorporar e download zip não são interessantes. Então, elas somem nesses formatos. Bom, o meu player aqui, ele está pronto. Mas vamos lá em cima, ó. O player incorporado, ele ainda não aparece com bonitinho, né? Ele aparece aqui o título do site, o menu. Ele tem que aparecer só vitrine, player e botões. Então, o passo da gente agora é aqui, ó, construindo o incorporamento. O incorporar é feito através de um iframe, que significa, você vai colocar dentro do seu site uma página de outro site. É assim que você coloca um vídeo do YouTube dentro do seu site, por exemplo. Ele está abrindo o YouTube dentro da sua página, mas carregando apenas os elementos essenciais para o vídeo ser executado. E aí, como a gente vai fazer isso para quando o cara colocar o iframe do seu post no site dele, não apareça o site completo? A gente vai criar uma coisa chamada variável. O que é uma variável? É um parâmetro inserido na URL que faz com que o site tenha um comportamento diferente do normal. Então vamos olhar como é isso na prática. Aqui você tem a URL de um episódio do Ultra Geek normal. Vou maximizar aqui a tela e vou carregar essa URL. Vamos ver como é que ele tá. Ok, aqui ó, post normal da Rede Geek. Aqui ó, agora mesmo a mesma URL do último post com essa variável aqui no final da URL. Vamos ver como é que ela carrega. Ó, veja que é o mesmo post, mas ele carregou só a vitrine, o player e os posts e os botões, que é o que importa na hora de ser incorporado. Então, você viu que o layout carrega, ele muda, mostra só o essencial para o incorporamento. Então vamos lá, primeiro passo. Clique para baixar um arquivo zip com 2 arquivos dentro. Ok, vamos baixar. Baixou. Dentro desse arquivo zip tem 2 arquivos, o episódio.php e o player CSS. Descompacte o arquivo e abra ambos para edição no Notepad+. Ok, vou descompactar aqui o arquivo e vou abrir os dois no Notepad+. A linha 23 do arquivo episódio.php é a linha responsável por gerar o botão zip. É o mesmo caso da linha 6, exemplificada no terceiro passo. Ok, no episódio.php, linha 23, eu tenho aqui o episódio, a parte zip. Então eu posso ir lá no meu arquivo single, onde eu botei lá a parte do zip. Deixa eu procurar ela de novo aqui, olha, a URL do Blub junto com a pasta onde os episódios zip estão. Vou lá no episódio.php e substituo o mesmo trecho.
Pronto. Feito isso, salvo o arquivo. Ótimo. No arquivo player.css, você tem algumas linhas com comentários indicando cores e ícones dos players. É o mesmo caso do style.css. Tem algumas linhas aqui com comentários que você pode alterar para colocar a cor dos botões, né? Você pode aqui colocar as mesmas cores que você colocou no style CSS, mas é importante aqui você colocar as cores e não dar um Ctrl+C, Ctrl+V daqui, porque pode passar algum erro, né? Então você copiando lá as cores do site novamente e colocando aqui, vai facilitar, vai diminuir a chance de ter um erro. Então, por enquanto aqui eu não vou alterar, eu vou manter as cores mesmo que já estavam definidas. Então suba os dois arquivos para a pasta do seu tema. Ok, aqui a pasta do meu tema, vou aqui, 2012, episódio.php, player CSS, deixa eu abrir a pasta do tema, abriu, vou copiar eles para cá. Ok, feito. Isso significa que o seu layout para ser carregado só vitrine, player e botões já está pronto. Só que agora a gente tem que ensinar o sistema a carregar esse layout. Então, primeiro passo da identificação, segundo passo do customizando o incorporamento, vai ser ensinar o seu site a identificar a variável. Eu vou definir a variável como player, ok? Então você abre o seu arquivo functions.php, vou abrir aqui o functions, e insira no final o código abaixo. Vou selecionar aqui, lá no final do arquivo, colar e salvar. Pronto. Isso significa que o parâmetro, a variável player, já está identificável. Você não precisa alterar nada, basta colar e salvar. Terceiro passo, que é carregando um layout diferente. Aqui é o ponto crucial que você tem que prestar muita atenção. Quando você abre uma URL de um post, ela carrega o post completo. Quando você abre com a variável, ela vai ter um comportamento diferente, que foi o que a gente viu nas URLs do Ultra Geek. Então veja o seguinte, como vai ser construído isso? No seu arquivo single.php, a gente vai colocar uma condicional, que vai ser o seguinte. Se a URL tiver a variável player, ele vai carregar o arquivo episode.php. Se ele não tiver, ele vai carregar o resto do código do post normal, ok? Então vou selecionar esse código aqui. Eu vou lá no arquivo single.php. Na primeira linha dele, eu vou colar o meu código. O código que eu copiei agora do site. Aqui, ó, o que eu expliquei. Repare que na linha 3 o player na variável, se tiver o player na variável, a linha 5 deve ser executada e assim por diante. E na linha 11, ele fecha a condicional. O que é que você vai fazer aqui? Você vai mover todo o conteúdo original do arquivo single.php, substituindo a linha 9 do código acima. Então, olha, todo o código original aqui a partir da linha 12 até o final, eu vou recortar e colar no lugar da linha 9. Ok, feito isso, salvei. Pronto, vamos testar. Aqui eu vou atualizar o post com a URL normal. Ok, post normal, botões funcionando. Agora eu vou colocar no final a variável player e vou dar o Enter. Olha aí, ele carregou exatamente o que a gente queria. Perfeito? Então, seu site está pronto para ter seu player incorporado. Se você tem interesse em usar esse player no seu site, aqui embaixo tem um formuláriozinho da Rede Geek para você colocar seu nome, e-mail e o seu site. A gente gostaria de ver como esses players estão ficando, quem está usando, e em caso de atualizarmos o código, a gente vai notificar todo mundo que tem atualização para melhorar o código, botar novas funções, enfim. É isso, muito obrigado, até a próxima.